Obrigada, Solange. Antes de mais nada, queria dizer que eu sou uma entusiasta da translacionalidade da pesquisa clínica, então, que tem como base a multidisciplinaridade. Dessa forma, é uma honra para mim estar aqui com pessoas de formações diferentes. Eu acredito que isso só agrega ao conhecimento e é uma oportunidade única para eu conhecer outros pontos de vista. Vou compartilhar o meu ponto de vista, que trabalho na época há alguns anos, né? Nem vou falar quantos, mas me interessei por apneia, em especial porque a apneia obstrutiva do sono, ela tem duas características importantes que a gente precisa saber na prática clínica. A primeira delas, deixa eu ver se eu consigo ver como que eu... entendi, tá ótimo. Então, o primeiro motivo que a gente precisa saber sobre a apneia é porque ela é muito frequente na prática clínica. Esse estudo foi realizado na escola com uma população representativa da cidade de São Paulo e 32,9% dos paulistanos têm apneia obstrutiva do sono. Isso é suficiente para o Brasil, queira ou não, no top 10 de países com maior número de casos de apneia, ao lado de China, por exemplo, ao lado de Rússia e, eventualmente, dos Estados Unidos. Quando a gente pega, não a população geral, mas quando a gente pega uma população específica, por exemplo, como essa, a gente analisou a polissonografia dos pacientes que eram acompanhados no ambulatório de fibrilação atrial da Unifesp. E aí, 81,6% deles tinham apneia obstrutiva do sono. Olha que número impressionante. O mesmo acontece com doença coronária. Esse estudo aqui é uma UTI que eu já trabalhei, a Solange também. Esse estudo, a gente fez a polissonografia nas primeiras 24 horas dos pacientes admitidos com infarto agudo do miocárdio. E 20% deles, percebam lá, aqui colocado, 20% deles tinham apneia obstrutiva do sono, mas o mais importante nem é isso. O mais importante é que eles respondem mal a tratamento. A estratégia fármaco-invasiva, que é uma estratégia importante aqui em São Paulo, haja visto o trânsito, a gente consegue demonstrar que a taxa de reperfusão é muito menor no paciente com apneia e o Syntax Score, que a gente usa para medir o grau, a gravidade da doença coronária é muito maior no paciente com apneia. Isso recai no segundo motivo pelo qual a gente precisa estudar a apneia. O segundo motivo está relacionado à gravidade que ela carrega em si e às vezes a gente não percebe. Desde os estudos de Marin, 2005, grupo espanhol, a gente percebe que a apneia está associada a maiores eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Esse dado foi reproduzido por outras coortes, e essa é uma coorte muito importante da doutora Terry Young, é bastante famosa, que culminaram numa meta-análise que não há dúvida que o paciente com apneia morre mais. Os mecanismos envolvidos com esses são inúmeros e eu vou apresentar alguns deles. Mas, inicialmente, eu gostaria de dizer que a apneia é um distúrbio caracterizado por uma obstrução parcial ou total das vias aéreas. Gostaria de lembrar que existe uma gradação aí de gravidade em relação ao colabamento da via aérea posterior. Os pacientes podem ter só uma limitação ao fluxo, os pacientes podem ter hipopneia, onde ainda existe um fluxo, ou pode existir o colabamento total num quadro de apneia. Vale lembrar, quem trabalha com polissonografia, que a apneia ela é referida como uma redução do fluxo em 90% por uma duração de até 10 segundos. Por outro lado, para ser classificado um evento como hipopneia, o fluxo tem que ser reduzido pelo menos em 30% ou existir aí um despertar ou dessaturação de oxigênio pelo mesmo período de 10%. Agora, por que o indivíduo tem isso? Obviamente, todos sabem, a obesidade está muito ligada à ocorrência
desse colapsamento da via aérea. Entretanto, não é só obesidade. Vejam aqui 2 pacientes com IMC parecido, a distribuição de gordura também é importante nesses casos, né? Olha o quanto de gordura que existe acumulada na língua desse paciente. Isso faz com que qualquer relaxamento seja factível de fato de um colapsamento. Outras alterações anatômicas, micrognatia, olha essa amígdala, hipertrofia de amígdala, macroglossia, desvio de septo, todas elas corroboram para a facilidade de existir esse tipo de colapso da via aérea posterior do paciente. E aí, o que acontece é uma cascata de eventos fisiopatológicos bastante interessante, mas que tem como tríade principal esses 3 vilões: alteração da pressão intratorácica, despertares e hipóxia intermitente. Esses 3 vilões vão desencadear uma série de eventos, mas que culmina com a maléfica hiperatividade simpática. Então, o paciente com apneia, ele tem hiperatividade simpática. E isso faz com que, a longo prazo, ele acabe tendo doenças cardiovasculares, né, como hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC, doença coronária e as arritmias cardíacas. Numa publicação da SBC, que é um artigo de posicionamento sobre a apneia do sono, que eu tive a oportunidade de participar com outros colegas que gostam e se interessam por esse assunto, a gente consegue ver o quão frequente é as alterações cardíacas no paciente com apneia. Vejam, hipertensão, chega a 80% deles tem apneia, e isso com todos os efeitos cardiovasculares. E o que eu quero dizer com isso? Que o apneico é um potencial cardiopata. Se ele não é ainda, será. É só uma questão de tempo, certo? Mas o contrário também é verdadeiro. Numa hipótese, há uns anos atrás, o grupo que eu trabalho, a gente pensou o seguinte, parece que o dano cardiovascular e as alterações do sono é meio uma relação ovo-galinha, porque o próprio cardiopata ele pode se tornar um apneico, haja vista edema, enfim, tem uma série de mecanismos que possam justificar isso. Mas nesse estudo, a gente pegou os pacientes de alto risco cardiovascular, quer dizer, que tenham hipertensão, diabetes, etc., e a gente percebeu nessa via contrária que eles eram que tinham maior probabilidade de distúrbios do sono. Então, é uma via de mão dupla, um leva ao outro, mas a coexistência dos dois é muito frequente. Como que a gente vai fazer o diagnóstico, então? A gente tem aí a anamnese, exame físico, os questionários e a polissonografia. Quando eu vou suspeitar? Gostaria de dizer que a apneia tem os sintomas noturnos que não são percebidos pelo paciente, evidentemente, né? O ronco, engasgos, uma apneia presenciada pelo companheiro, mas habitualmente o paciente acaba não relatando. Os sintomas diurnos talvez sejam mais importantes, que é a sonolência excessiva diurna, né? Alterações do humor, eventualmente alterações de memória e déficit de atenção. O que eu queria ressaltar aqui é que, na verdade, o paciente acredita dormir bem. Nós somos bastante piedosos com o indivíduo que tem insônia, mas nós somos displicentes com o indivíduo que tem apneia. Porque, culturalmente, a gente entende que se o paciente deita e dorme, ele dorme bem. A gente não levanta a possibilidade que, se o indivíduo não tem latência para o sono, se ele está dormindo aqui com sono, esse indivíduo tem 2 hipóteses. Ou ele está privado de sono, tipo, deu plantão ontem, ou esse indivíduo tem apneia do sono. Ou a minha palestra é muito chata também, porque, queira ou não, a rotina pode levar a isso, é uma terceira hipótese aí. Mas a gente precisa saber que o paciente vai te falar que dorme bem, porque ele tem esse aspecto cultural, e caberá a você fazer essa distinção.
O exame clínico, ele, além de, obviamente, o peso, a distribuição da gordura, a medição da pressão arterial é fundamental. E por que não um exame, uma horoscopia? Esses pacientes têm uns critérios de Mallampati bastante elevados, eles costumam ter essa hipertrofia amidaliana, que é algo importante para a gente ver. Eu peguei um ambulatório de sono que a gente tem lá na escola, e eu acabei verificando qual que era o perfil desses pacientes que estão aí na nossa lida, pacientes cardiopatas. E, de fato, eles são mais obesos, eles têm alteração da distribuição de gordura, eles têm pressão alta, eles acabam tendo mais diabetes, mais dislipidemia. E aí, quando a gente vai analisar isoladamente, olha, o obeso tem quase 2 vezes chances de ter mais apneia. O indivíduo que tem colesterol alto tem mais também 2 vezes, hipertensão 2 vezes. Quer dizer, a predição é pequena quando eu pego isoladamente, mas quando eu faço a somatória, indivíduo obeso, hipertenso, com colesterol alterado, e aqui eu incluí, tem um aumentozinho no átrio esquerdo, porque o átrio esquerdo é bastante vulnerável a isso, eu aumento quase 17 vezes a chance de ter apneia obstrutiva do sono, e isso não é infrequente na minha prática clínica, e tenho certeza que de vocês também não. Né? É um jeito de a gente suspeitar fortemente dessas alterações. O indivíduo que tem apneia, que tem arritmia cardíaca, também ele tem maior chance. Esse estudo, eu peguei aquele grupo do epissono que eu mostrei anteriormente e analisei o Holter de todos eles. A diferença de distribuição de arritmia, seja ela qual for, é muito grande no paciente com apneia, em especial a traiçoeira fibrilação atrial. A gente está vivendo numa época que a busca ativa de fibrilação atrial hoje está sendo mandatória na sociedade europeia, na nossa diretriz vai sair agora, mandatório a busca ativa de fibrilação atrial. E se você pega o pulso de um paciente com irregularidade, você pode ter certeza que o risco dele ter apneia é alta. Eu posso utilizar também questionários, né? E os questionários são vários aí disponíveis na prática clínica. Só você me desculpa, mas eu tinha visto 20 minutos na minha 20, né? Eu costumo ser pontual, então estou um pouco estressada com isso. Então, olha só, são vários questionários utilizados na prática clínica, mas, resumidamente, todos eles vão acabar medindo os fatores de risco ou ocorrência de sonolência. Eu queria destacar o Epworth, que é o mais utilizado, que ele até coloca se o indivíduo dorme ou cochila quando está dirigindo. Esse é um problema grande do apneico. Ele sente sono mesmo dirigindo, que é uma situação onde a gente precisa de uma atenção redobrada. Por isso que tem alguns países que a polissonografia é obrigatória para o indivíduo ter autorização para ser motorista profissional. Né? Então, uma coisa que a gente pode perguntar aí para o paciente também, para otimizar a nossa suspeita clínica. Agora, sem dúvida alguma, a polissonografia é o exame gold standard para a gente fazer aí o diagnóstico. E a polissonografia tipo 1, aquela feita em laboratório, ela é a mais completa de todas. Ela tem no mínimo 7 canais e é realizada aí em laboratório do sono. Esse é um traçado clássico durante uma polissonografia. A gente consegue perceber aqui, olha, o eletroencefalograma, a gente consegue ver o eletrooculograma. Vejam que esse paciente está com movimentos oculares rápidos, então ele está no sono REM. A gente percebe que ele está fazendo um grande esforço tóraco-abdominal, estão vendo? Sem nada de fluxo, sugerindo que ele está vivenciando nesse momento um evento de apneia obstrutiva do sono. Na hora que abre a via aérea, aqui achurado em azul, vejam que o fluxo é reestabelecido, vejam que existe um ronco forte, olha, um canal de microfone de ronco, ele superficializa o sono, mas eu trouxe isso para mostrar o caos cardiovascular
que um evento de apneia não pode ocasionar. Vejam o canal do eletrocardiograma, a dualidade de retorno venoso que existe nesse paciente, a dualidade de influência autonômica, fazendo com que isso, repetidas vezes, realmente promove um malefício grande aí para o sistema cardiovascular. Hoje, a gente pode fazer em casa. Existem outros níveis de polissonografia que utilizam menos canais, mas que podem ser feitos na residência. Gostaria de dizer que esse tipo 4, né, que analisa exclusivamente aí a frequência cardíaca e a saturação, ele talvez para algum rastreio ele possa até ser benéfico, mas gostaria de salientar que tem episódios de apneia que a dessaturação não é tão vigorosa assim. Os critérios que a gente tem hoje para definir ou o indivíduo tem algum sintoma associado a um índice de apneia e hipopneia acima de 5, ou ele tem um índice acima de 15. É esse o conceito que se tem hoje, e é interessante de notar que mesmo na ausência de qualquer sintoma, exclusivamente um índice acima de 15, ele já é considerado como portador da doença. Haja vista, já está muito estabelecido na prática clínica que acima de 15 existe um malefício cardiovascular importante. Por fim, a gente consegue estratificar a gravidade através do índice de apneia e hipopneia, se bem que existem alguns questionamentos sobre isso, a gente pode discutir, mas pacientes com acima de 30 por hora é grave. E eu termino com essa breve introdução, porque agora, quando a gente faz o diagnóstico, a gente precisa tratar, então gostaria de meus colegas que vão me suceder, tenho certeza que vão aí esclarecer como que a gente faz para tratar adequadamente esses pacientes. Foi um prazer, muito obrigada.